E aí, galera? Tudo beleza? Hoje eu vou responder algumas perguntas de uma página da apostila, porque me pediram no Instagram. Vou falar sobre o potencial de ação e toda despolarização da membrana, repolarização da membrana, tudo o que acontece para que o sarcômero contraia, certo? Para quem estuda na mesma universidade que eu, esse estudo dirigido está na página 11 da apostila do professor Rodrigo. A pergunta 1 é a seguinte: descreva as principais funções da membrana plasmática em relação ao potencial elétrico de repouso da membrana. Eu vou pegar o celular para aproximar, senão não vai dar para ver o que eu desenhei, tá bom? Olha só, essa é a sua membrana. No meio externo da sua membrana, você tem vários íons, Cl-, Ca+, e Na+, cloreto, cálcio e sódio. E no interior da sua célula, você tem muitos íons de potássio, K+. Então, você acaba ficando com carga negativa dentro da célula e positiva fora da célula. Isso é o potencial de membrana, que também é chamado potencial de repouso. É só por causa dessa diferença de cargas que o potencial de repouso é permitido. Então, isso é a resposta da pergunta 1. O potencial de membrana, o potencial de repouso, só se dá por essa diferença de cargas que acontece por causa da diferença de íons, da diferença de concentração dos íons, certo? Na pergunta 2, o enunciado diz o seguinte: um estímulo que provoca a alteração na fibra nervosa onde está ocorrendo a passagem do estímulo altera a voltagem de menos 90 mV para aproximadamente zero. Neste momento, ocorre a abertura dos canais de sódio voltagem independente, que aumenta o efluxo de sódio para o meio intracelular. Ao atingir a voltagem próxima de 35 mV, os canais de sódio são fechados e há um aumento do efluxo de potássio, com a abertura dos canais, fazendo com que a célula inverta sua polaridade, até chegar aos valores do potencial de repouso. A primeira pergunta é: qual fase do impulso nervoso ocorre com a abertura dos canais de sódio voltagem dependentes? Quando eu estou aqui na voltagem de menos 90, eu estou com a minha célula em estado de repouso. Eu estou com a membrana polarizada. Esse estado de repouso só acontece quando a célula está em menos 90. Se eu dei um estímulo para essa célula e ela conseguiu subir até zero, ela ficou menos negativa. Ou seja, essa célula se excitou com esse estímulo a ponto de sair de menos 90 até zero, certo? E graças à lei do tudo ou nada, se eu conseguir excitar um pedacinho dessa célula, o resto da membrana vai se excitar também, vai se despolarizar também. Então eu cheguei aqui em zero. Quando eu chego aqui em zero, eu abro os canais de sódio voltagem independente. Os canais de sódio voltagem independente chama-se assim porque eles precisam de uma determinada voltagem, de uma certa eletricidade para poder abrir. Então, quando abre esses canais de sódio, ocorre, como estava falando no enunciado, o efluxo de sódio, ou seja, entra bastante sódio na célula. Quando entra bastante sódio na célula, eu chego na voltagem de mais 35. Nesse momento que o meu canal de sódio vai saturar, ele vai fechar. Quando os meus canais de sódio saturarem, vai abrir outro canal, como diz aqui no enunciado. Ao atingir a voltagem próxima de mais 35, os canais de sódio são fechados, como eu disse, eles saturam e se fecham. E há um aumento do efluxo de potássio com a abertura dos canais, fazendo com que a célula inverta sua polaridade até chegar nos valores de potencial de repouso. Ou seja, quando você chegar aqui em mais 35,
vai abrir os canais de potássio quando fechar os de sódio, vai abrir os canais de potássio, vai sair potássio da célula, porque lembra lá que o potássio está dentro da célula, não está fora, então ele vai de dentro para fora da célula. E como o potássio tem carga positiva, se eu tiro carga positiva de dentro da célula, ele vai ficando mais negativo. Por isso, essa curva vai descer agora, ela vai ficando mais negativa, certo? E a pergunta 2 está perguntando exatamente isso. O que controla o fechamento dos canais de sódio, voltagem independentes e abrem os canais de potássio? A saturação dos canais de sódio controla o fechamento dele. Quando satura os canais de sódio, abrem os canais de potássio. Você pode falar também que o que controla o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio é a despolarização pico. Quando ele chega aqui, no mais 35 na sua despolarização, isso se chama despolarização pico, ou seja, canais de sódio satura e abrem canais de potássio. A terceira pergunta é: qual o mecanismo que estimula que a célula retorne aos valores de potencial de repouso e como se desenvolvem? Quando você está aqui em mais 35, você despolarizou a sua célula que estava em menos 90, ela estava polarizada, em repouso. Então você foi para mais 35 e despolarizou a sua célula. Está perguntando qual o mecanismo que se utiliza para voltar ao potencial de repouso. Ou seja, quando você chega na sua despolarização pico, abrem-se canais de potássio. O potássio vai sair da célula e vai deixar ela mais negativa, ou seja, vai voltar para menos 90. Então a resposta para essa pergunta é a repolarização da sua célula, ou seja, a abertura dos canais de potássio e saída dos mesmos para o meio extracelular. A pergunta D é a seguinte: a procaína é um anestésico local muito utilizado. Sua ação consiste basicamente no bloqueio dos canais de sódio. É aí que está o que da pergunta. Basicamente no bloqueio dos canais de sódio, reduzindo o efluxo deste íon, considerando o princípio do tudo ou nada, justifique a ação dessa substância. Vamos fingir que isso aqui é um neurônio, tá legal? Desenhei de qualquer jeito, porque desenhei rápido para explicar rapidinho, porque isso é facinho. Quando eu dou um estímulo doloroso aqui na membrana desse neurônio, graças à lei do tudo ou nada, se ele está aqui, ele excita todo o resto, então vai despolarizar todo o restante da membrana. Só que se eu passar procaína, a procaína, como diz o enunciado, ela bloqueia os canais de sódio. E não é o sódio que despolariza a célula? Se eu bloquear a entrada de sódio aqui, se eu bloquear os canais de sódio aqui, ela vai ter sim despolarizado essa parte da membrana. O impulso nervoso ele vai propagar até aqui, mas chegar aqui vai estar bloqueado os canais de sódio. Por isso que reduz o efluxo de sódio para dentro da célula, entenderam? A pergunta E está escrito o seguinte: complete. A despolarização ocorre pelo efluxo de. Despolarização ocorre pelo efluxo, ou seja, entrada de sódio na célula. A repolarização ocorre pelo influxo de. Repolarização ocorre pelo influxo, ou seja, saída de potássio da célula. Pergunta 3. Por que a superfície interna celular deve ser mais negativa em relação à externa em estado de repouso? Qual a função da bomba de sódio e potássio na manutenção desse estado? A superfície interna da célula deve ser mais negativa em relação à superfície externa da célula, porque sem esse potencial de repouso, a membrana não é excitável.
Se você não tiver ela em menos 90, você não consegue estimular essa célula. Ela não recebe nenhum estímulo, nenhum impulso, nenhum sinal elétrico para despolarizar o restante da membrana. Qual a função da bomba de sódio e potássio na manutenção desse estado? Se eu não tivesse a bomba de sódio e potássio, essa entrada de sódio, saída de potássio, uma hora iria equilibrar. Ou seja, ia ficar igual fora, a mesma quantidade que eu tenho de sódio fora, eu tenho de sódio dentro, e a mesma quantidade que eu tenho de potássio fora, eu vou ter dentro. Ou seja, meios isotônicos, meios iguais. Quando eu estou em isotonicidade, eu não tenho por que trocar com um outro meio. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu tenho as mesmas balas que você, por que eu iria querer trocar alguma bala com você? Agora, se eu tenho uma bala que você queira e você não tenha, e você tenha uma bala que eu queira e eu não tenho, a gente pode trocar, não é? Então, se eu tiver igual, eu não tenho por que trocar. Se eu tiver diferente, a gente pode fazer uma troca benéfica. A bomba de sódio e potássio só existe para que essa isotonicidade nunca aconteça, ou seja, ela sempre desequilibra os íons. O pouquinho de potássio que saiu, ele vai entrar de novo, e o pouquinho de sódio que entrou, ele vai sair da célula de novo, ou seja, nunca os íons vão estar equilibrados, vão sempre ser meios hipertônicos em relação ao íon e hipotônico em relação ao mesmo íon, entendeu? A pergunta 4 está escrito assim: o que é sinapse? Sinapse é um tipo de comunicação celular, podem ser químicas ou elétricas. Podem ser feitas de neurônio para neurônio, que são as sinapses intraneurais. De neurônio para célula muscular, é uma sinapse neuromuscular. De neurônio para uma célula glandular, sinapse neuroglandular, certo? A pergunta 5. O que são neurotransmissores? Quais os tipos? Tudo que é produzido dentro do neurônio e é liberado é um neurotransmissor. Existem neurotransmissores de aminoácidos, de aminas, de purinas, e eu não vou ficar citando cada um deles aqui porque são muitos. Se alguém quiser o nome de todos eles, me chama no direct que eu tiro foto do meu caderno e envio, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você gostou, dê like nesse vídeo, ativem o sininho, me sigam também no Instagram, @lecadefisio, já tá lá a foto da lousa já. Se ficou alguma dúvida no vídeo, eu tenho todas essas etapas escritas também, pode me mandar por direct, pode escrever aí nos comentários que eu envio sem nenhum problema, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima!